Gente, parece que mais uma vez o velho professor aqui disse, falou, contou, alertou, e uma boa parte de vocês acreditou em mim, mas uma parte ficava com o pé atrás, movido pela mídia, e eu dizia, lembram? Quem tem uma tese intelectual falsa acaba uma hora ou outra tendo comportamentos pessoais no campo moral perigosos. Se uma pessoa é colocada na parede criticamente, olha, você está defendendo demais uma tese que não se sustenta, você não percebe as críticas? E a pessoa cheia de si, com um currículo construído meio que sem a gente saber para que lado vai, com uma carreira intelectual que não passa pela universidade pública estranhamente, com idas para o exterior muito jovem. E essa pessoa, em cima desta tese falsa, ela não quer olhar minimamente para as críticas. Ela é uma pessoa lilás. Eu sou um homem lilás. E como não há muitos homens lilás no meu cargo, não suportam eu ser lilás. Não. Silvio Almeida Empáfia deveria ter abaixado a cabeça e ter ido investigar o porquê que a tese dele era falsa. A tese do racismo estrutural. Investigar o porquê que a gente fazia crítica, investigar porquê que a gente pôs... Não. Minha tese já está nas escolas, já está nos concursos. O Brasil é um país estruturalmente racista, tem que ser. Por quê? Porque é em cima da ideia de que todo mundo é racista que eu me mantenho no cargo. Eu sou um homem lilás e o mundo não gosta de homens que são lilás. Lembram? Tudo era racismo. E também assim com a tese. Eu falei que o racismo é estrutural, aí, querem me derrubar. Não querem um homem lilás comandando, ministro. E nós dizíamos, não tem nada a ver com a cor sua. Tem a ver com outras cores que você não quer notar. Porque você adquiriu uma falsa fama com uma tese falsa. E não consegue não parar de usufruir desta porcaria. Tua carreira acaba logo. Porque a mentira tem perna curta. Dissemos tudo isso. Né? Quando você pega o século XVII para o XVIII, ou pega os dois séculos, você vai ver que há uma disputa a respeito da relação entre intelecto e moral. É fácil para um Descartes dizer que você pode ser moralmente um crápula, mas ao mesmo tempo um bom cientista, um bom intelectual. Mas o século XVIII, com Rousseau, começa a desconfiar disso.
e diz: espera lá, como é que você pode sustentar uma verdade no campo intelectual se no campo moral você se esconde? Tal, né? Por quê? Porque a quatro paredes você pode mentir para você mesmo? Até que ponto a quatro paredes você está mentindo para você mesmo intelectualmente e, portanto, você já mentiu moralmente? Então, Rousseau pôs a tese de que ou um homem é bom por inteiro ou ele não é bom. Então, quando eu vi a tese falsa do Silvio Almeida Empáfia, eu disse: esse cara moralmente não presta. Não é só intelectualmente, ele vai cometer erros morais. Bom, foi eu dizer isso e uma série de informações dos meus passarinhos começaram a chegar. Lá do passado dele. E eu disse: gente, esse cara não trabalha. E aí nós enumeramos todas as frentes que ele podia trabalhar e que ele não trabalhava. Nada pelos presos, nada pelos índios, nada pelos negros, tudo, todo dia acontece. Agora, esses dias mesmo, está tendo a briga pela PEC da anistia. Os partidos vão ser anistiados, não vão precisar pagar multa, mesmo não tendo cumprido a cota racial. E cadê o ministro? Silvio Almeida Empáfia se calou. E nós perguntávamos aqui: por que é que o Lula não tira esse cara? Ele não faz nada. O Lula tentou. O Lula deu uma estocada. Disse: ele é muito acadêmico. Quer dizer, ele não é nada acadêmico. Ele nunca nem teve numa universidade. Ele teve universidades por aí, mas ele nunca teve na universidade pública brasileira, onde formam os intelectuais. Ele é um tipo Pondé, um tipo auleiro. Sem contar quando pagou pro Felipe Neto fazer um programa de tipo podcast, tipo de vídeo para ele. Isso aí é nítido, né? Quando o cara começa a querer ser youtuber, pagar para alguém fazer, meu amigo. Bom, aí a gente cobrava, né? Por que o Lula não manda embora? Mas o Lula tentou e viu a reação da imprensa e a reação de certos setores. Ele tem 42 anos. É um gênio. É um gênio. Né? É incrível, né? A sociedade brasileira, como a sociedade brasileira às vezes carrega certas culpas. O Brasil não tem racismo estrutural, mas ele tem racismo. E na hora que a população sente que ela pode se redimir desse racismo, ela põe o cara de cor lilás no pedestal, contanto que todos os outros fiquem quietos, contanto que o movimento dos negros pare de abrir a boca. Vamos homenagear e com isto nos redimir, expiar a nossa culpa. Vamos transformar quem não é nada em alguma coisa, como se fosse aquela bicicleta que você dá para quem sofreu racismo lá no Luciano Huck. Lembram? E aí você blinda o cara tá blindado, esse tá blindado. O racismo é estrutural, todo mundo é racista, mas vejam só, né? Tem um ministro completamente lilás. E ele pode fazer tudo. E o problema é que ele, Silvio Almeida Empáfia, acreditou. Tudo aquilo que eu já vinha fazendo como mau caráter, eu posso continuar em qualquer lugar. A minha cor me protege. Basta eu dizer que sou oprimido
e toda a sociedade vai ficar a meu favor. E aí a besta, o ignorante intelectualmente, moralmente e na vida, parte para cima de uma pessoa negra ministra. Quer dizer, parte para cima de todo mundo, começa a assediar um monte de mulheres, fez aquela dança, né? Aquelas danças um tanto que fora de propósito, e ninguém tirava esse cara. Ninguém tirava. E ele mandando gente embora. 31 pessoas já foram embora do ministério que não conseguiram trabalhar com ele. Outros disseram que ele é pior que a Damares para fazer perseguição. E aí, um belo dia, ele tem um encontro com o Lula, numa festividade. O Lula não o cumprimenta e ele segura o Lula. Ele gruda o Lula. E eu falei para vocês aqui, até passei o vídeo, falei, olha, gente, o Lula não quer mais saber desse cara. E é muito provavelmente porque esse cara não trabalha e está aprontando. E já estava aprontando. E a Aniele Franco já havia dito para a Janja. E as outras mulheres também. Então a coisa se resolveu da melhor maneira possível. Ao invés de um desgaste do governo, fez-se a denúncia para o Me Too. O Me Too deu a deixa e a ministra Franco simplesmente disse, não vou comentar, ou seja, não vou salvar o ministro, não vou dizer que é mentira, portanto é verdade. E ele que pague. E o escândalo é menor. E Lula não tem que pagar o preço por mandar ele embora. Ou seja, é consenso que ele tem que sair. De modo que hoje o Lula vai chegar para ele, numa reunião, a portas fechadas, e vai dizer, olha, meu caro, pelo que eu conheço o Lula vai falar da seguinte maneira. Olha, Silvinho, seguinte, né? É melhor você se afastar, porque aí você pode se defender sem o cargo e pode se dedicar a este episódio, que eu tenho certeza, né, que você vai dar conta, vai sair bem, vai haver a defesa. Agora, se você fica no ministério, todos os olhares são sobre você, cria um... Então, é melhor para você o afastamento. Né? O Lula vai ser o mais polido possível, porque ele sabe que ele está lidando com cobra. Mas eu creio que daqui para frente, gente, daqui para frente, a gente tem que começar a ser mais rigoroso com aquilo que lá no passado foi o chamado episódio Magre. Quem que era o Magre? O Magre era uma liderança sindical de direita. Meio pelegão. E o Collor o botou como ministro do Trabalho. Quer dizer, era um operário saído da fábrica, né, para ser ministro do Trabalho. Era uma maneira de confrontar o Lula, né? Ah, se vocês têm um operário que é candidato à presidência, eu posso pegar qualquer operário para ser ministro. Põe aí o Magre. E, de repente, o Magre foi fotografado com 2 cachorros bem grandes, 2 loiras bem grandes, passeando na Europa com dinheiro público. E lá naquela época, a gente falou, tá vendo? Ó o sujeito se aproveitando da condição do bom selvagem. Olha o sujeito se aproveitando da condição de que, bom, eu sou o operário no governo, então nada me atinge. Que eu sou sempre a vítima. Agora não são mais os operários, são as minorias. Né? A gente tem que começar a olhar qual o grau de ressentimento das pessoas quando elas vão para cargos. Pessoas que têm um histórico de ressentimento não devem ocupar cargo público.
Tá aí o Bolsonaro. Olha o que deu. Ah? O sujeito tinha um ressentimento profundo por ter sido expulso da carreira militar. O que ele fez? Ele passou a falar que ele era o chefe das Forças Armadas e que as Forças Armadas estavam com ele. E aí saía a cavalo, pulava, andava, começou a dar a impressão falsa, porém ele fazia questão de dar essa impressão, de que ele daria um golpe, que ele não sairia do poder. O resultado é que um bando de tonto acreditou e foi lá fazer quebra-quebra no Planalto. Foram presos, tá aí o Bolsonaro inelegível. Ele se tornou inelegível por uma mentira que ele contou para ele mesmo e que depois ele não conseguia mais se livrar. Tudo isso por conta de uma alta rejeição que ele tinha dentro do Congresso, dentro da sociedade e por ter voltado para casa com o rabo entre as pernas quando foi expulso do Exército. Esse tipo de gente não contrate para nada, nada. Ponha no ostracismo. Ressentimento é uma doença, gente. É por isso que eu digo para vocês a respeito do Pondé. Esse cara é perigoso, ele não fala nada com nada. Ele está sempre articulando para falar uma mentira, porque é o ressentimento. É o cara que quis ser professor, não conseguiu, quis ser médico, não conseguiu. Ele não tem competência para tal. É o pior lambedor de botas que você pode imaginar. É o ressentido. E é o que aconteceu com o Silvio Impaf. Vejam como ele não fez absolutamente nada no ministério. Ele não enfrentou o problema das prisões, ele não enfrentou o garimpo, ele não enfrentou o trabalho escravo, ele não enfrentou a PEC da anistia, ele só fez palestras sobre ele mesmo e continua fazendo. O que ele se esqueceu agora na nota que ele soltou na imprensa para se defender é de que o tal complô contra ele precisa ser explicitado. Que complô é esse? As forças ocultas do Jânio Quadros? Mas só que o problema é que as forças não estão ocultas, é a ministra Franco, uma delas, que simplesmente não quis salvá-lo. Ela podia chegar e falar assim, não, gente, é um complô da direita. Ele não fez isso. E ela simplesmente não falou. E a Janja, para mostrar que ele, ministro, fez o assédio, pôs uma foto dela, Janja, com a Aniele Franco, ela beijando a testa da Aniele Franco, dizendo, eu acredito é nela. E tá encerrado. E o Lula não paga o preço de ter mandado o cara embora, porque a besta da tese falsa, da vida falsa, caiu. Mas vai continuar gemendo. Sabe qual é o episódio que eu li nos olhos dele o ressentimento? Quando ele começou a se comparar com o Haddad e dizer, eu sou professor no exterior, eu sou isso, eu sou aquilo, e o Haddad? Não falam do Haddad, porque ele é branco e eu sou lilás. Aí, meu amigo, quando eu escutei isso, e quando eu vi o rosto dele e os olhos dele, e quando eu escutei um discurso, ele dizendo que eu sou um homem preto e eu não vou deixar o governo. Quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus do céu, como esse menino sofreu. Como esse menino sofreu e cresceu ressentido, a ponto dele se olhar no espelho e pedir para ser branco. Deus, me faça-me branco. Já estou branqueando um pouco. Estou branco. Sou igual o Haddad. No fundo, gente, no fundo, a gente tem que entender o racismo, né? O racismo produz isso. O racismo produz isso, produz o ressentido.
E a gente tem que acabar com o racismo para diminuir esse tipo de gente. Só que o racismo não é estrutural. Felizmente. Porque é agora, nessa hora, onde ele assedia uma ministra negra, que a coisa tem que pegar. Desnuda-se. Desnuda-se o falso intelectual. Eu quero ver, gente, alguns idiotas dizendo, ele do ponto de vista moral tal, mas a tese dele do racismo estrutural tá de pé. Não tá de pé, gente. Não tá de pé. Por quê? Porque a mentira é uma só. A mentira da tese é a mentira da vida dele. E a mentira da vida dele é a mentira da tese. Leiam o livro, vocês vão ver que é fraco. E quem botou esse concurso e está ensinando escola é mais fraco ainda. E deveria começar a estudar. Felizmente, nos livramos. O Lula vai se livrar desta peste. E queira Deus, gente, que entre nesse ministério alguém com um perfil de estadista. Porque esse Ministério de Direitos Humanos ele precisa de gente, né, do caráter de um Suplicy, uma figura internacional, sabe, alguém que tenha uma tradição de lutas, mas também uma tradição intelectual. E também uma tradição dentro das esquerdas. Precisa ser uma pessoa forte. Precisa ser um cara como foi nos tempos do Montoro, o Paulo Sérgio Pinheiro, o próprio Suplicy e outros que levaram, né, levaram a bandeira dos direitos humanos. Agora um catado aí. Um catado. Porque, na verdade, o que fizeram pegaram o Leandro Carnal para ministro, né? O cara que não falava nada com nada. Tomara que, dessa vez, o Lula tenha paciência, né? E escolha certo. Esse sujeito tinha muita vontade de aparecer, gente. Demais. Demais. Bom, espero que daqui para frente vocês comecem a ouvir mais o professor aqui, né? E pensar, não, o professor tem a barba branca, por que ele está dizendo isso? Eu discordo, eu vou investigar. Tá? Daqui a pouco a gente volta.